Senador Eduardo Girão, no exercício da presidência. Eu sempre falo aqui, senador Girão, que é importante falar sobre um assunto só, mas está difícil acompanhar os acontecimentos. Então, o primeiro e o mais importante do momento foi essa retratação do ministro Gilmar Mendes, que voltou atrás no que se refere à restrição à legitimidade da proposição do impeachment. Veja que os dois impeachments mais relevantes que temos na história do Brasil, o do presidente Fernando Collor, pelo esquema PC Farias, e o impeachment da presidente Dilma Rousseff, pelos malabarismos fiscais realizados, foram decorrentes de petições apresentadas por cidadãos brasileiros que não exerciam nenhum cargo, nenhuma autoridade pública. É importante uma democracia deixar os canais abertos para os cidadãos. Espero que, na avaliação dessa liminar pelo plenário do Senado, que se possa restaurar em sua integralidade a lei do impeachment de 1950, também em relação aos outros aspectos, como o quórum necessário para a admissibilidade do pedido de impeachment de ministro supremo, que na lei está como maioria simples e, no entanto, a liminar criativamente transformou num quórum qualificado de 2/3, o que não encontra um amparo normativo na nossa Constituição. Se há uma insatisfação em relação ao quórum presente na lei, que se mude a lei, mas não se pode fazer isso por atalhos judiciais, ainda mais por decisões monocráticas. Então vamos aguardar os desdobramentos, lembrando que também temos aqui o projeto de lei do impeachment, que deve ficar para o próximo ano, como foi hoje discutido na CCJ, mas no qual nós poderemos, senadores e senadoras, discutir esse assunto com maior profundidade. E digo isso, não existe nenhuma sanha no sentido de se buscar empichar ou punir quem quer que seja, mas precisamos preservar um instrumento de cidadania e de accountability, de controle dos cidadãos sobre as autoridades públicas. Ninguém pode estar acima da lei, nem o presidente da República, nem o senador, nem o deputado, mas tampouco o ministro do Supremo Tribunal Federal. Outro assunto do dia, que espero que ainda possamos debatê-lo no plenário, é o PL antifacção. O Brasil vive uma escalada da criminalidade organizada. A violência assusta todo brasileiro. O brasileiro, quando pode, se protege, seja o mais humilde ou seja o mais opulento. Aliás, as classes mais abastadas correm atrás de carros blindados. Todos, quando os moradores de casas ou ruas buscam transformar sua casa numa espécie de fortaleza, erguendo muros altos, colocando cerca eletrificada, tomando os mais variados cuidados. O cidadão comum tem medo de sair à noite, nos bairros mais perigosos. Tem, por vezes, medo de sair até na própria esquina da sua casa, no período noturno, com receio que algo aconteça. Quem não conhece um proprietário de um pequeno estabelecimento que já tenha sido assaltado, por mais modesto que seja, cerca de 20 vezes, às vezes até num período de 1 ano. Em particular, eu me recordo, senador Girão, que havia uma padaria na esquina da minha casa, um pequeno estabelecimento, cujo proprietário gerenciava aquele local, tinha lá 4 ou 5 empregados, e ele me relatou uma vez que em 1 mês foi assaltado 3 vezes. Não só o prejuízo, mas o risco a ele e aos demais funcionários, o que fez com que ele contratasse um segurança privado. Imagine uma pequena padaria, estabelecimento de esquina, ter que contratar um segurança privado, os custos disso para o desenvolvimento do negócio. Essa casa tem aprovado, nesse segundo semestre de 2025, projetos importantes na área da segurança. Eu tenho orgulho de ter participado mais incisivamente de um no qual fui autor, que se transformou na Lei 15.245, outro em que relatei e fiz alterações, a meu ver, significativas no texto, que é o 15.272,
e um outro projeto que foi aprovado no Congresso e encaminhado à sanção presidencial, ainda sem número, mas espero que seja sancionado até o final desse mês. Mas agora, dessa manhã, votamos lá o PL antifacção. E foi um trabalho hercúleo feito pelo senador Alessandro, que fez um brilhante trabalho. Eu apresentei diversas sugestões, como os demais pares. Várias delas foram atendidas, outras, como é natural no processo legislativo, não. Mas seguiu na linha que foi inaugurada pelo deputado ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite. O Derrite pegou o projeto do governo, que era um projeto que tinha pontos positivos, mas tinha diversos pontos negativos, mas que, realisticamente falando, era um projeto muito modesto, e ele redirecionou para que nós tivéssemos uma lei realmente severa e robusta contra o crime organizado. Não só elevando penas, mas igualmente trazendo instrumentos novos de investigação e repressão penal. No Senado, ouso dizer, e aqui não há nenhum demérito em relação ao trabalho anterior, seguiu-se na mesma direção. É natural num processo legislativo que haja modificações. É como um livro escrito por variadas mãos, por autores diferentes, cada um deles fazendo um capítulo. E o produto final normalmente é melhor do que o produto inicial. Foi aprovado hoje na CCJ com o meu voto, deve ser levado hoje ao plenário ou, no mais tardar, na próxima semana. E, voltando à Câmara, a Câmara terá a prerrogativa de acatar ou não as mudanças feitas no Senado. Espero que acate elas em sua maioria, pelo menos há muitos institutos ali importantes. Então será um grande passo contra o crime organizado. Não tenhamos a ilusão de que a mudança resolve os problemas. Combater o crime é mudança legislativa, mas prática. Mudança para leis mais severas, mas precisamos também implementar essas leis. O grande desafio, na verdade, do Brasil, muitas vezes, é aquilo que se chama do law enforcement, é a efetividade da lei que tem que ser buscada, com estratégia, com inteligência, com investimentos. Por último, o PL da dosimetria. Parabéns à Câmara por tê-lo aprovado. Eu sou favorável à anistia, porque há muitos erros nesse processo. Primeiro, não deveria ter sido julgado pelo Supremo. Segundo, em relação aos manifestantes do 8 de janeiro, precisaria ter havido a individualização das condutas. Não pode equiparar quem quebrou patrimônio com quem não quebrou nada. Não pode equiparar quem estava lá com quem ingressou nos prédios públicos. Não pode transformar alguém que utilizou um batom para escrever uma frase de protesto na Estátua da Justiça com um terrorista, porque as penas que foram aplicadas aos manifestantes do 8 de janeiro são dos patamares próprios a terroristas. 14, 16 anos, 18 anos, prisões preventivas de mais de 2 anos, tudo isso um absurdo. A anistia seria justificada, mas o momento político não permitiu a formação de uma maioria para tanto. Então que se vote a redução das penas. Eu não dormiria, senador Bittar, com a consciência tranquila nesse ano, se nós, diante de uma oportunidade de mandar essas pessoas para casa, simplesmente refutássemos essa possibilidade por uma insistência numa medida que seria mais benéfica, mas que nós não temos condições de atingir a maioria necessária nesse momento. Agora, aprovar a redução de penas, mandar essas pessoas para casa, não significa desistir da medida mais benéfica, da anistia, que devemos sim continuar batalhando por ela. Isso é válido tanto para os manifestantes do 8 de janeiro, mas igualmente para aqueles que foram condenados como artífices desses crimes.